Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo e nós estamos aqui com uma visita ilustre, né? Foi no laço, assim, ó. Maravilhoso Joel, que veio aqui nos visitar. Joel, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, pros ouvintes. Primeiro, quero agradecer muito, Josiane e Cassiano, o convite para estar aqui, para a gente trocar ideia, falar um pouquinho sobre Vila Velha, sobre o papel, né, do legislador municipal e também as ideias que nós temos, porque são compartilhadas sempre, né, principalmente por vocês e por quem nos acompanha, dessa cidade, né, dessa visão de cidade que nós temos, do que nós queremos para a cidade do futuro, o que é uma cidade responsiva. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu que agradeço por ter aceito o convite, né? O Joel foi uma pessoa difícil de contatar, trazer ele aqui hoje, tá? Foi... Nada, a honra é minha estar aqui com vocês. Perfeito. Conta um pouquinho sobre a história do Joel, a sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente, pra quem já te conhece saber mais, quem não te conhece, conhecer agora o Joel. Obrigado. Assim, eu nasci em Vila Velha, e minha família também de Vila Velha. Desde criança sempre gostei muito de participar de movimento, na minha igreja, na própria escola. Depois fui presidente de Grêmio Estudantil do Vasco Coutinho, que era uma escola no centro de Vila Velha que tinha quase 3.000 alunos, era uma escola muito grande, né? Uau! E muito novo lá, me escolheram para ser o presidente do Grêmio Estudantil, e dali foi despertando a vontade de participar da vida política e colaborar de alguma forma. Claro que a gente vai despertando isso ao longo do caminho, né? Depois, na comunidade, eu participo desde 1989 da paróquia aqui do Rosário, principalmente lá no santuário, no grupo de jovens, e fui despertando, né, esse interesse de participar daquilo que era coletivo. Em 2000 eu fui eleito vereador pela primeira vez, e graças a Deus e a confiança do povo de Vila Velha, eu fui eleito 4 vezes vereador. Meus parabéns. Exercendo, né, muitas vezes a função na mesa diretora ou presidindo comissão. Depois recebi o convite para ser secretário municipal de assistência social por um período. E mais recentemente eu fui diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, recebi esse convite também. Um episódio, né, em 2016, eu fui um dos vereadores mais votados de Vila Velha, tive 3.609 votos, e o meu partido não fez a legenda, vereadores que tiveram uma votação com 1.200, 1.300, 1.400 votos se elegeram, e alguns vereadores com uma votação expressiva como a minha não se elegeram. Então eu estaria hoje no 5º mandato. Uau! E o que aconteceu? Você falou que hoje estaria no 5º mandato. O que aconteceu com o seu partido, Joel? Porque tem muita gente que sabe, mas não entende. O que de fato aconteceu? Você pode contar pra gente? Claro, é até importante, porque nem todo mundo acompanha como funciona a regra eleitoral. E a regra partidária, ela é também uma regra... não é tão simples, né? Nem todo mundo conhece, vive o partido. Não existe no Brasil uma candidatura avulsa, você tem que estar num partido. Em 2020, no meio da pandemia, aquela eleição muito difícil, os partidos tentaram se organizar, eu me filiei a um partido, esse partido teve muita dificuldade na sua organização, até por conta da pandemia. A pandemia não permitia, por exemplo, os partidos se reunirem, as pessoas não podiam se reunir. Tinha decreto estadual dizendo que não poderia ter reunião com mais de 10 pessoas. Então, o partido foi tendo muita dificuldade. E as pessoas que integram o partido, elas são filiadas, compõem um grupo que vai disputar uma eleição. Foi o que eu fiz, né? A Constituição dá a nós o direito de votar e ser votado, de entrar num partido e poder concorrer. Entrei no partido quase que no final do prazo, porque eu ainda estava na Assembleia, e para concorrer, né, para exercer o meu direito de cidadania e poder participar daquela eleição. E o processo eleitoral começou. Infelizmente, o nosso presidente do partido à época, ele teve Covid, ficou internado por mais de um mês. Nossa. E infelizmente ele veio falecer. Isso causou já uma certa dificuldade para o partido. Então, o nosso partido ficou sem gestão, sem direção, as pessoas muito preocupadas porque aquilo estava muito próximo de nós, né? Sim. Muita gente muito desanimada
principalmente com a notícia, porque o nosso presidente, ele é que formou, ele que organizou todo o partido, ele era o líder que estava à frente do partido. E alguns candidatos, tanto homens como mulheres, eles não conseguiram levar as candidaturas deles até o final. E pelo fato de não terem conseguido, por vários motivos, por motivo de doença, perda na família, nós tivemos caso de candidatos que tiveram filhos internados naquele período da pandemia, e uma que a filha estava com uma gravidez de altíssimo risco, a criança veio a falecer no parto. Então, tudo isso, né, um contexto muito difícil de eleição, as pessoas não conseguiram levar suas campanhas até o final. Eu fui candidato, consegui levar também com muita dificuldade, apesar da minha experiência em eleição, mas alguns não conseguiram. Por esse fato, né, por esse conjunto de fatores, partido e problemas pessoais, né, de cada um deles, alguns desistiram de ser candidatos. Então, isso fez com que uma cota mínima de candidatos, tanto homens quanto mulheres, ela não foi completa por conta desses motivos, né? Justificado por esses motivos. Sim. Tanto que em várias fases o partido teve decisão favorável, porque foi reconhecido que não houve má fé, não houve dolo, né? Sim. Enfim, mas o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é dizendo o seguinte, que se não cumpriu a cota mínima, independente do fato em si, o partido deveria ter o voto de todos os candidatos da chapa anulados. Essa foi uma decisão em todo o Brasil, né? E acabou afetando também a nossa cidade e outras cidades da Grande Vitória, do interior. Particularmente, e sobre isso eu queria aproveitar e falar, a minha formação social, ela garante sempre o direito das minorias e a cota. Eu sou a favor de cota. Eu acho que existe uma necessidade ainda de se garantir cotas para você diminuir, né, as desigualdades. A desigualdade, né? E aproximar as pessoas das possibilidades, né? Na política também. Mas eu acho que precisa ser revisto ou precisa amadurecer esse nosso sistema. Porque a cota em si no partido não quer garantir, não quer dizer que vai conquistar uma vaga na Câmara. Eu acho que a cota tinha que ser para a vaga ou para as cadeiras do plenário, não no partido. Né? E quando acontecer fatos como esse, que a responsabilização seja para o partido. Para o partido. Porque, por exemplo, como eu, que exerci o meu direito, tive voto, tive quase 3 mil votos, agora todos esses votos vão ser anulados e o meu direito, né? E a minha participação efetiva que se deu naquela eleição. Então, é um exemplo que eu dou. O outro é que esse aperfeiçoamento precisa acontecer, porque se tivesse ocorrido isso, por exemplo, com a única vereadora que nós temos hoje na Câmara, nós, para justificar uma cota de gênero, nós iríamos anular o voto de uma única mulher, que hoje nós temos na Câmara, para entrar um homem. Então, a regra ela não é tão clara e, para mim, não é tão positiva. Também não é tão... Não tem tanto equilíbrio, né? Isso. De uma maneira geral, o pessoal de casa saber também, o sistema eleitoral, né, tanto o sistema eleitoral quanto o legislativo, ele funciona ali em torno da Constituição, principalmente, né? E tudo que o doutor Joel tá falando aqui, tá explanando pra gente, tá na legislação, que inclusive quem passou muito dos conhecimentos pra gente foi o doutor Leonardo, numa outra oportunidade que ele gravou aqui com a gente. Então é muito interessante pro pessoal saber também que às vezes alguma coisa que ele falou lá, o doutor Joel tá trazendo aqui e fica muito legal. De uma forma na prática, exatamente, né? Trazer os dois lados da moeda. Eu gostava muito de fazer isso quando eu também cursei Direito. E a gente sempre conversava muito sobre isso, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a fraternidade como princípio jurídico. E dentro desse espírito todo entra a questão das cotas, a questão dos espaços que você precisa ter para que os segmentos da sociedade sejam representados e principalmente respeitados, né? Quem dera que nós pudéssemos dizer assim, olha, metade da Câmara terá que ser preenchida por homem, metade da Câmara preenchida por mulheres. Mas isso também não é uma definição tão simples, porque quem elege é a população. Sim. Ela é que vai dizer
o nome, ou a pessoa, ou a ideia que ela quer escolher numa eleição. Então foi bom poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês o que foi essa experiência, mas que, no meu entendimento, precisa ser aperfeiçoada para garantir a participação de todas as pessoas que querem viver, né, a vida democrática e cidadã do seu país. Sim, exercer seus direitos, né? Apesar dessas sugestões que você apresentou, né? Se pudesse ter metade homens, metade mulher, o senhor também apresentou realmente a solução, tipo, que o sistema democrático ele depende do eleitor. Então, se a opção dele é aquela ali, vamos manter naquele jeito ali. Isso é muito legal. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem até aí pra você também, tá? Porque tem pergunta? Tem, o pessoal fez pergunta aqui, ó. Eu tava aqui só olhando aqui pra poder fazer pro Joel. Joel, qual foi o maior desafio que você encontrou durante seu mandato? Olha, nos mandatos que eu exerci, assim, são muitos desafios, né? Porque a política, ela é desafiadora. O município como o nosso é um município muito grande, né? Nós temos hoje mais de 500 mil de pessoas. A cidade de Vila Velha não é mais aquela cidadezinha da década de 70 que você tinha 40 mil pessoas, 30 e poucas. E que era considerado dormitório, né? Uma cidade dormitório, uma cidade de passagem. Não. Vila Velha é uma cidade pujante, uma cidade movimentada. Hoje nós somos a cidade que tem o maior poder de consumo do Espírito Santo. Tá vendo? Nós temos aqui uma planta gigante de projetos, né, de pessoas que querem empreender em Vila Velha. Olha como é o nosso mundo imobiliário em Vila Velha, né? Quantas oportunidades, quantas pessoas estão vindo para cá, vindo de outros municípios para cá, porque encontraram em Vila Velha qualidade de vida. Para você enfrentar esse debate, e eu, quando eu vim para cá, eu falei assim, eu vou conversar com o doutor Josiane Cassiano sobre a cidade responsiva, que é uma cidade que se planeja de forma sustentável, de forma inteligente, de forma conectada e conectada com todo mundo. O grande desafio, você que está no poder público, é ser o maestro, né, da banda e fazer com que tudo seja afinado. Que o interesse do setor produtivo, da comunidade, do movimento religioso, do poder público, todos esses interesses converjam sempre para o crescimento da cidade. Então, eu acho que um grande desafio é esse, é você estar atento a isso para harmonizar, né, a cidade em torno de um projeto maior, de um projeto coletivo, pensando em todo mundo, abrindo espaço para todo mundo na cidade. Uau. Você vai fazer alguma? Calma, Os ouvintes estão de olho em você. Aqui. Meu Deus, meu Deus. Caramba, você me falou que eu não tinha visto. Gente, calma aí. Então vou fazer uma outra enquanto Pode ele tá ali, ó. Porque você que falou aqui, eu não sabia. Eu peguei ele no pulo do gato. Pegou. Joel, pode nos contar, aproveitando esse gancho aí que você falou, uma experiência marcante que você teve enquanto vereador? Algo que te marcou? Olha, muitas coisas. Eu acho que quem está na política e não vive todos os dias uma emoção ou vive uma oportunidade de ser melhor através da política, perdeu tempo nela. Porque a política tem que ser para construir para a cidade, mas tem que ser para construir também em você um espírito de serviço, um espírito de doação, capacidade de ouvir, de entender. Quer dizer, o representante público, e a política está precisando muito disso, de equilíbrio, de gente que entenda os problemas e saiba administrar os problemas. Não existe solução fácil para problema difícil. Sim. Né? Você precisa compreender os problemas, você precisa ter capacidade de escuta, de reunir as pessoas, de congregar, e a política permite isso. Mas viver, por exemplo, oportunidades como a nossa, que aprovamos a regularização fundiária. Vou dar um exemplo. E quando você entrega um título lá no final, né, de todo um processo de debate, de aprovação na Câmara, de publicação, aí a secretaria começa a fazer todo o trabalho, e lá no final poder entregar uma certidão de regularização fundiária na mão de uma pessoa e ela fala, poxa, agora eu vou ter o documento da minha casa, Sim. do meu lotezinho que eu comprei com muita dificuldade lá atrás e construí. Se isso não marcar você, nada mais vai marcar. Não faz sentido você estar na política. Vai fazer outra coisa. De ver, por exemplo, uma creche, né? Uma unidade municipal de educação infantil.
A criança entrando e o pai e a mãe falam assim, agora eu posso ir trabalhar porque minha filha está lá sendo bem cuidada. Se isso não tocar você precisa ir fazer outra coisa, porque a política tem que encantar. Tem que transformar, né, João? Esse desencantamento da política é que faz com que muita gente saia, né? Porque não conseguiu ver isso. Eu consegui enxergar isso o tempo todo em que atuei diretamente exercendo mandato lá. Poxa. Legal. Você me olhou aqui, eu já comecei a ver as perguntas. E o que o pessoal de casa perguntou aqui também é... Quais os projetos ali que o senhor participou, que o senhor conseguiu ali trazer para o município de Vila Velha, que o senhor esteve envolvido? Conta pra gente um pouquinho, Olha, pessoal de casa. Muitos projetos, até porque a atuação do parlamentar ele se divide em duas, né? As suas iniciativas, né? O projeto de lei de sua iniciativa, mas a grande maioria são os projetos que chegam do executivo, das secretarias municipais, que você vai discutir, amadurecer, debater e aperfeiçoar. Eu fiz, por exemplo, inúmeras emendas ao projeto de regularização fundiária, no sentido de colaborar, de melhorar aquele texto que veio discutido pelos técnicos. E que, assim, na grande maioria das vezes, eu debato antes com os técnicos para que eles digam se aquilo está dentro do que eles pensam também, né? Para ser realmente uma construção. Mas, por exemplo, quando eu apresentei o projeto de lei, eu tive a oportunidade de ir em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, para discutir a questão do laudo da criança, da pessoa autista. Hoje, em Vila Velha, o laudo da pessoa autista, da criança principalmente, ele tinha uma validade. Isso cria uma dificuldade muito grande quando esse laudo é exigido para o direito a um benefício. Olha, de 6 em 6 meses você precisa atualizar um laudo. Primeiro, você não tem um especialista. É difícil. E segundo, que é muito caro. Eu acredito. E terceiro, que no poder público, no serviço público, você não tem isso tão fácil. Então faz com que o direito daquela criança, daquela pessoa, ele demore muito a chegar. Né? E às vezes até seja suprimido. E o tema deste podcast tem a ver com direito. E aí, eu discutindo, ouvindo, eu sou um dos fundadores da PAI de Vila Velha, ajudei a fundar o Vila Velha Down, sempre militei nas causas, por exemplo, da Associação Capixaba de Paralisia Cerebral, da Mais em Vila Velha, tantas instituições de inclusão social. Se você muda a lei a partir das experiências dessas entidades e que num debate, numa audiência pública, né, esse assunto chegou até a mim, eu consegui fazer uma simples alteração, dizendo que o laudo da pessoa com autismo, ele tinha a data de validade indeterminada. Nossa, que sensacional. Isso já garantiu para ele ali uma dificuldade a menos, porque a dificuldade, infelizmente, na nossa sociedade, ela vai continuar existindo. E que a gente precisa lutar para diminuir, né, todas essas barreiras. E fui discutir isso lá em Brasília. E Brasília hoje está próximo de aprovar também uma lei que no Brasil inteiro essa regra vai estar valendo, de que uma criança diagnosticada com autismo, o laudo dela vai ser indeterminado. Isso que você conseguiu, essa vitória, né? É algo transformador para essas famílias, né? Coisa simples, mas para nós, mas que diz muito para quem lá no dia a dia precisa de pegar um transporte específico, especializado, para essa criança ter acesso a um tratamento, ao hospital, né? Nós tivemos uma reunião um dia desse lá no IMABA, no Hospital Infantil e Maternidade, aqui de Vila Velha, e olha a sensibilidade. Depois que nós apresentamos todas as dificuldades, né, o diretor do hospital falou, não, nós vamos ter que acertar isso, porque ele não pode vir hoje e ter que voltar amanhã ou ter que voltar depois. Sim. Ele tem que aproveitar uma única consulta já para fazer todo o atendimento médico, de preferência no mesmo dia. Isso é sensibilidade. É verdade. Né? E é assim que a gente vai transformando os serviços públicos em serviços mais humanizados. E a cidade mais humana também. Legal, que a gente pode tirar disso também, que o trabalho de uma pessoa que trabalha na esfera municipal, ele ganha reflexo a nível Brasil. Então, o que a gente está fazendo no nosso município, que o Dr. Joel luta no município de Vila Velha, cria reflexos no Brasil todo. Impacta, isso é muito legal. Exatamente, é muito importante o papel de todos na sociedade. Vou dar aqui uma outra
Como eu vou dizer? Vou falar de uma outra experiência, né? Falando da cultura, por exemplo. Ontem, no dia 5 de julho, o prefeito assinou a ordem de serviço para construir o Largo do Frei Pedro Palácio. Eu vi. E a restauração da Igreja do Rosário, que é uma das mais antigas do Brasil. À noite ele inaugurou a Estação Leopoldina, que é uma obra de 1895. Que ficou sensacional. Primeira estação ferroviária no Espírito Santo. Ficou lindo, vale a pena todos visitar, conhecer. Você vai revisitar a sua história. Vai. Mas hoje num lugar que está lá destinado para que a juventude possa ter acesso à arte, à cultura, à educação, né? A música, enfim, a dança, vai ser muito legal. Legal. Mas o Largo do Frei Pedro foi uma lei, um projeto de lei aprovado pela Câmara, uma iniciativa minha em 2016. Uma iniciativa sua. Minha, um projeto Que de lei legal. meu, ouvindo também o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, o Conselho Municipal do Patrimônio e tal. Por quê? A história de Vila Velha ela é muito rica. Nós somos uma das primeiras cidades mais antigas do Brasil. Para quem não sabe, Joel é um historiador. Ele tem livros lá. Eu sou um pesquisador. Eu pesquiso, leio muito, gosto muito. E a Prainha, né, onde eu moro, onde eu vivo, é um lugar que conta muito a nossa história, né? A comunidade indígena já estava aqui, os portugueses chegaram em 1535, mas logo depois chega, em 1558, Frei Pedro Palácios, que era um frade franciscano. Ele nasceu na Espanha, foi servir em Portugal, de Portugal veio para o Brasil, do Brasil, Salvador, Bahia, veio para Vila Velha. Em Vila Velha ele vai se abrigar numa gruta, numa pedra, que está ali, ao lado do portão antigo da Ladeira da Penitência do Convento da Penha. E a história do Convento da Penha está muito ligada com Frei Pedro. E há a lenda, né, de que Frei Pedro dormia abraçado com um quadro de Nossa Senhora das Alegrias, e quando ele acordava, o quadro desaparecia, ele procurava, quando encontrar, estava o quadro lá no alto do morro. Isso é uma famosa lenda mesmo. Aqui uma lenda para dizer que, olha, aonde que vai ser construída a casa da Mãe de Deus, né? E Frei Pedro Palácios, então ele entende esse sinal e começa a construção do Convento da Penha, começando pela Capelinha de São Francisco de Assis. Essa história ela precisa ser contada, visitada, só que hoje aquela gruta, aquela história ela está abandonada, né? É um lugar que as pessoas não têm assim uma importância histórica e turística. Sim. Vai passar a ter com o Largo do Frei Pedro Palácios, com uma iluminação cênica, com totem, sabe? Com a dignidade e a importância turística que tem para a história do Espírito Santo, né? Essa história começa em 1558. A primeira festa da Penha foi em 1570. Nós estamos falando de quantos anos de história? É verdade. Então, tudo isso compõe a nossa identidade também. O Parque da Prainha foi entregue agora com o Marco Zero, que era uma outra luta que a gente queria, né? Uma obra do artista plástico Celso Adolfo. Então, tudo isso encanta, né? A Casa Amarela, que foi adquirida, o Museu Homero Macena, que está ali do lado. Depois, a nossa Casa da Memória, que tem uma exposição permanente para todo mundo conhecer um pouquinho de Vila Velha. É muita coisa, né? Então, isso tudo passou em algum momento, passa pela Câmara, passa pelo debate, passa pela aprovação, passa pela garantia do orçamento da cidade, né? A Câmara é que vota o orçamento. Então, quando o orçamento privilegia tudo isso, você vai olhando para todas as áreas da cidade e vai vendo ela crescer. É legal que o senhor, como morador da Prainha, vê na frente de todo mundo, né? Que o investimento que foi aplicado ali, o cultural e diverso, na verdade, né? Ele trouxe para a região ali uma valorização que era uma região que ficou, por certo tempo, esquecida, né? O Parque da Prainha é um ativo muito importante do povo, né? Mas também dos moradores que estão ali no dia a dia, que fazem suas caminhadas. Agora, quando você vai lá na Igreja do Rosário e olha para frente, você vê a Bahia. Tá mais limpo assim, né? O ambiente para você ter acesso. Mais saudável. É verdade. Eu que servi ali no 38º, eu frequentei a região por 7 anos ali, diariamente. E realmente, tá diferente. Isso é legal de observar. E você falou do 38º, lá dentro tem, né? O Forte São Forte, Francisco, que é um monumento, um patrimônio histórico importantíssimo também para nossa história. Linda. Agora, eu posso contar uma coisa que você me contou no chafariz
Porque eu tenho certeza, eu não sabia, eu nasci em Vila Velha, eu sei que, eu tenho certeza que muitos ouvintes não sabem. Conta só um pedacinho. Não, é muito legal porque, de novo, fragmento da nossa história, parte da nossa identidade, de muita coisa que... Imagina quem, no século XIX, né, vivia aqui, de que forma que vivia. É verdade. Né? No tempo em que a prainha, o Parque da Prainha e a Escola de Aprendizes Marinheiros ainda era mar. Depois é que foi aterrado. Em 1860, e isso está nos registros da viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, ele passa por Vila Velha, vai ao 38º, vai à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, por exemplo, desde a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, é uma das primeiras instituições que foram criadas aqui. Uau. Já com a chegada dos portugueses. Depois, mas voltando à visita e à viagem de Dom Pedro II com a sua esposa e a comitiva, ele visita alguns pontos, ele vai à Igrejinha do Rosário, ele sobe o Convento da Penha. Do Convento da Penha, ele faz o desenho, por exemplo, da Bahia, do Mestre Álvaro, isso tudo registrado nos seus registros pessoais. Legal. E quando desce, a esposa não acompanha, muito cansada ainda da subida, né, da escadaria da estrada, né, do Convento da Penha. E naquela época nós já tínhamos a estrada da penitência, muito mais difícil. Muito mais. Para subir. Dom Pedro vai à primeira fonte pública de Vila Velha, de água. Legal. E essa fonte pública fica lá num caminho de Inhoá, muitos chamavam até pouco tempo de Caminho do Imperador. E o registro diz que Dom Pedro se banhou nessa fonte pública, né, onde as pessoas iam para pegar água, para levar para suas casas e tal. Imagina, 1860, né? Sim. Depois disso, e o registro diz até com a ajuda de Dom Pedro II, teria sido feita uma ligação levando essa água para que as pessoas não pudessem fazer esse caminho todo, não precisassem fazer esse caminho todo. Essa água chegou a um chafariz em frente à Igreja do Rosário. Legal. Né? Nem você sabia. Não, e aí nós estamos trabalhando junto com a prefeitura já fez sondagem de solo, já fez prospecção, já fez projeto, para a gente dar vida novamente a essa fonte de água, junto com a Cezan. Incrível, né? E eu acredito muito que vai ser um outro ponto turístico importantíssimo para Vila Velha. Não, e é maravilhoso saber que a política não é só política, é trazer a história também de volta, né? Eu acho que isso é importante. Como o Morro do Moreno, né? O Morro do Moreno tem esse nome por causa de João Moreno, foi designado, né, pelo... E agora vai sofrer toda essa... E vai ganhar uma infraestrutura, o prefeito já anunciou. Nós subimos às 5h30 da manhã. Eu vi lá. Subimos às 6 horas, estávamos lá com o pôr do sol, com o nascer do sol, e lá de cima assinamos a ordem de serviço para começar a implantação desse projeto, que vai ser lindo, com funicular, com facilidade para as pessoas chegarem, com mais acessibilidade, com mais segurança, com mirante, com lanchonete, as pessoas poderem tomar água, né? Ai, enfim. Vai ser muito bom. Eu acho que isso tudo desperta Vila Velha para a sua vocação. É verdade. Vocação do turismo, pelas belezas, mas nós queremos que seja sustentável, integrado, que as pessoas possam empreender aqui, a gente possa gerar renda, né, oportunidade, mas cuidando do meio ambiente, cuidando daquilo que é precioso para nós. Né? Legal. Eu vou fazer uma observação aqui para o Pão de Açúcar ele se cuidar, porque nós já somos competitivos com ele. E agora com esse investimento lá no Morro do Moreno, o Pão de Açúcar é que se cuide. É isso aí. Olha, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Joel, você participou da Comissão Permanente de Política Urbana, né? Quais são os principais debates que você poderia citar para a gente para o crescimento da cidade? Nós discutimos muitas matérias, foram 2 anos de intensa evolução dos trabalhos da nossa comissão. Eu vou dividir em alguns pontos, né? Primeiro, a regularização fundiária. Vila Velha tem muitas áreas que precisam ser regularizadas para que as pessoas possam acertar a documentação, a gente possa ter... Seu direito de propriedade. O direito de propriedade e o município ter também a sua organização urbanística, né? A definição dos seus limites, né? Do cadastro imobiliário da cidade. Segundo,
A questão do PDM, que foi destravado logo que nós entramos, uma participação efetiva, fundamental do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, e nós conseguimos isso logo no início. Porque mais de 700 empreendimentos da região 5, da região sul de Vila Velha, que é onde a cidade cresce hoje, né, de forma muito rápida, estava travada. Então, nós conseguimos liberar esses empreendimentos para a cidade crescer. A questão de Jacarenema, né? Porque Jacarenema hoje, agora tem um centro de educação ambiental, a implementação efetiva do Parque de Jacarenema, e aí é preciso fazer um resgate da luta de tantas pessoas que trabalharam para segurar Jacarenema ali como um parque protegido, e não só por lei, proteger mesmo, estar lá, viver o Parque de Jacarenema, que agora nós vamos criar as condições, né, a infraestrutura para a cidade visitar, viver, né, o nosso parque, além do centro de educação. Mas uma coisa que eu assim, gosto muito de falar, que é sobre a universalização da coleta e do tratamento do esgoto na cidade. A região 5, com mais de 100 mil pessoas, nós tínhamos de 6% a 8% apenas do esgoto coletado e tratado. Isso é muito sério. E agora, daqui a pouquinho, daqui a um ano e meio, nós vamos ter a universalização. 100%, 99% de todo a rede de esgoto pronta. Nós estamos falando de 184 quilômetros de rede de esgoto só na região 5, coletando e levando para a estação de tratamento de Ulisses Guimarães, que vai ganhar 10 vezes mais tamanho, volume, para a gente poder dizer assim que a cidade está cuidando de uma área que é sensível. Né? Não dá para ter esgoto na rua. Não dá. Tem que coletar, tem que tratar. Isso é qualidade de vida. É verdade. Então, esse é um assunto que a gente tratou lá também, acompanhando, votando, brigando para que o lançamento in natura do esgoto no Canal da Costa, por exemplo, não seja mais permitido. Então, a EGEA, né, a Vila Velha Ambiental, junto com a CESAM, sendo cobrada por nós assim, permanentemente para que isso aconteça. Então é isso, né? Esse foi o trabalho da Comissão de Política Urbana nesse tempo. E aproveitando esse gancho seu, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Fala, mas o que isso vai impactar na minha vida? A valorização, né, Joel, do seu imóvel, né? Que vai estar próximo a esse tratamento de esgoto, a valorização, a melhoria, a qualidade de vida. Olha, quando você melhora um bairro, quando você dota esse bairro de drenagem, pavimentação, a regularização fundiária. Quando você leva equipamentos, por exemplo, como uma escola, né, uma unidade de saúde, um centro de referência da assistência social, uma praça bonita, tudo isso valoriza. Verdade. Né, o imóvel, a comunidade, traz outros investimentos, as pessoas vão despertando também para melhorar o seu, né, o seu terreno, né, a sua casa, construir, né, empreender, enfim. O legal é que o PDM, ele vem da Constituição, né? Ele é regulado no Estatuto das Cidades, tem essa obrigatoriedade de revisão aí num limite de até 10 anos, e a gente vê que antes, apesar de Vila Velha já ser uma cidade com essa obrigatoriedade de PDM, não tinha os requisitos, não cumpria os requisitos que a região 5 tem hoje, né? Dessa cultura, da infraestrutura que é disponibilizada, que é regulado pelo Estatuto da Cidade. Sim. E é legal isso sendo realizado hoje. E a forma como você coloca isso aí chama atenção para uma coisa. E quem é que cuida? Quem é que vota isso? É o vereador, a vereadora. Exatamente. Por isso que a escolha tão importante. De um representante que vá para lá, ela tem que ser qualificada. As pessoas têm que entender o que elas estão fazendo. A comunidade precisa entender que a Câmara... tem gente que tem uma frase, né, que diz isso, é um pensamento de muitos, que eu gosto também. Ninguém vive no Brasil, ninguém vive no estado, você vive na cidade, você vive na rua, você vive no bairro. Verdade. A sua vida acontece ali. Então, quando a gente vai falar do lixo, da gestão do lixo, da iluminação pública, da praça, do transporte coletivo, quando você vai falar da educação, da saúde básica, é da cidade. É da cidade. Então, o PDM é a estruturação da vida da cidade, como que ela vai se dar, como que você quer essa cidade? Isso. Né? Você quer uma cidade
que atrai investimentos, mas esse investimento não vai trazer impacto, está tudo no IPDM. Então, é importantíssimo que a gente olhe sempre para a Câmara com um olhar diferenciado. A Câmara precisa ressignificar o papel dela, mas a sociedade precisa também ressignificar o seu sentimento em relação àquela instituição. Ela não é de uma pessoa, ela é da população. Sim, ter sabedoria na escolha, né? E aproveitando o gancho aqui, eu vi uma das perguntas do pessoal de casa. O pessoal quer saber como é que o senhor enxerga a evolução das políticas públicas voltadas para educação, saúde e segurança nos últimos anos, né? Aproveitando aí esse investimento na cidade, o PDM, nós temos visto também investimentos na área da segurança, tem sido bem divulgado. Muitos. Ontem mesmo, acho que eu vi alguma coisa sobre drone, drone veículos. com infravermelho. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Aí eu preciso chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que apesar de ser Vila Velha, uma cidade que cresce, que avança e tal, ela continua tendo um orçamento pequeno. Dos 78 municípios, nós somos um dos últimos municípios, 2 últimos municípios em arrecadação per capita. Isso quer dizer o quê? Nós temos muita gente, uma cidade grande, mas um orçamento pequeno. Se você comparar com outros municípios, a gente está assim, né, muito longe de ter uma arrecadação satisfatória para enfrentar os desafios da cidade, que são muitos. Né? Nós temos quase 100 bairros com geografia diferente, bairros com realidade social diferente, então com problemas diferentes. Esse é um ponto. Então é um ponto que a gente precisa estar sempre atento. Né? A gente precisa melhorar, atrair mais investimentos para cá e boas parcerias. Aí já vem o outro lado da história. O prefeito Arnaldinho, por exemplo, ele teve muita capacidade de dialogar. Ele trouxe o governo do estado para muito próximo, para dentro do município, e essa parceria ela fez com que as nossas dificuldades elas fossem diminuídas e esse tempo que nós teríamos para fazer investimentos ele também pudesse ser acelerado. Então hoje nós saímos de 3 para 12 estações de bombeamentos da cidade, porque nós tivemos o apoio do governo do estado. O governador Renato Casagrande foi importante para isso. Nós conseguimos fazer pavimentação de inúmeras ruas na cidade, porque nós tivemos a participação. Projeto asfalto novo. Nós conseguimos chegar agora com uma PAI nova em Vila Velha, nós vamos sair de 300 para 1.500 atendimentos, com uma PAI que eu acredito que será uma das maiores do Espírito Santo, lá em Araçás, com apoio do governo do estado. Quem passa no Darli Santos está vendo lá. Tem 2 viadutos sendo construídos para daqui a pouquinho melhorar o trânsito, a mobilidade daquela região. Vai ficar sensacional. Estamos fazendo a reta do vale com concreto armado, porque ali era um problema sério com asfalto. Nós vamos ter ali uma estrutura rígida para atender a população que mora ali, para atender também aqueles empreendimentos todos que estão ali num caminho logístico para o porto tão significativo para Vila Velha. Então, assim, é muita coisa. Não só, e aquela abertura que está sendo feita até Praia dos Recifes. Vai melhorar muito o fluxo de trânsito. Sim, é a Ponte Madalena, não é isso? Vamos lá com a Ponte Madalena. Então, isso tudo tem parceria. Né? Por exemplo, o deputado federal Vitor Linhares. Ele nos ajudou com a emenda para adquirir veículos, motos e drone, um drone profissional, térmico, por exemplo, para dotar a nossa guarda municipal, falando de segurança, com equipamentos, com tecnologia, né? Com aquilo que a guarda municipal precisa para exercer bem a sua atividade. E olha, a nossa guarda já é uma referência para o Brasil. Nossa, Joel. É um orgulho da nossa cidade. É uma coisa que a gente até comenta. Antigamente, a gente não via a guarda municipal. Era um sonho, vamos colocar assim. Hoje, nota-se a presença da Guarda Municipal constante em vários bairros. Teve investimento, foram mais de 70 novos guardas foram chamados recentemente. Então, assim, é continuar investindo em todas as áreas sociais, principalmente na educação e na saúde. Tem muita coisa para fazer ainda, mas avançou muito. O centro de Vila Velha, há muitos anos, não tinha uma creche. Agora passa a ter uma creche ali, uma unidade municipal de educação infantil no Sítio Batalha, que vai ganhar um parque municipal ali do Sítio Batalha, muito bonito. Legal. A Praça Duque de Caxias, que está prontinha. Nós tratamos de um assunto que muitos correram, que era a reforma do cemitério público do centro da cidade. É um equipamento público. Está lá reformado, restaurado, capela nova, calçada cidadã, iluminação, muro, segurança. Quer dizer, é dar resposta àquilo que a população espera. Sim.
A política, muitas vezes, fica numa guerra de ideologia ou de discurso que não produz. Ou quando produz, produz pouco. Sim. Eu acho legal ver ele falando dessas coisas, porque eu cresci no centro de Vila Velha, né? Na Rua Araribóia, no cemitério. Na Rua Araribóia. Exatamente. Ali a gente brincava no cemitério, isso era muito legal. Que isso? A gente brincava, vou falar aqui que a gente brincava ali no cemitério, porque apesar do fácil acesso, né, a gente conseguia conectar as duas ruas. As duas ruas. Tem a Rua Araribóia e a Rua Coronel Sodré. Então a gente usava o cemitério ali como um ponto de translado, porque a rua é grande. É grande. E muito legal ver essa modificação da estrutura, né, dos muros. A gente teve também questões ali dos moradores que passaram a viver ali dentro e isso mudou. Então, e a obra está quase prontinha para a gente entregar e a população ver. Então, todos esses investimentos, ele precede de o quê? De reunião, de providência, de decisão política, de articulação, de conseguir o recurso, de ouvir a comunidade. O que é melhor? O que vocês precisam? O que é, né? O que precisa fazer? E isso é bonito. Tem mais perguntas aí. Eu gosto da política porque é a oportunidade que você tem de fazer alguma coisa pela comunidade, pela sociedade. Joel, tem uma pergunta aqui assim: como o cidadão pode se envolver mais ativamente nas questões políticas da sua comunidade? Quando a gente fala de política, primeiro que a pessoa acha que é se filiar a um partido para ser candidato. Não é isso. A política ela é exercida todos os dias, né? Quando você escolhe, por exemplo, ter uma relação com a cidade de cidadania. O lixo que você coloca para fora da sua casa, se você coloca o lixo próximo da hora em que o carro coletor vai passar, você está ajudando a cidade. Porque se você coloca muito cedo, esse lixo pode ser revirado, o animal da rua pode mexer, sabe? E parece que é coisa simples, mas esse lixo vai para o bueiro, Sim. vai para a rua, vai para a galeria, vai para a chuvas, estação de desenvolvimento. Sim. Né? Nós tivemos aí, todo mundo já viu isso, guarda-roupa, sofá. Eu fiquei chocada. Dentro dos canais, Sim. Bicicleta velha. Então, assim, isso tudo é um desafio que é individual para o coletivo. E é diário, né, João? Para o coletivo. Né? O respeito no dia a dia, a vida em comunidade, viver em sociedade, lutar pelo benefício da comunidade, né? Tudo isso é uma forma de você atuar. Os movimentos comunitários, associação de moradores, colaboram de alguma forma, dê alguma sugestão, sabe? Às vezes a gente escolhe um líder comunitário e deixa ele sozinho lá e ele fica como se fosse a responsabilidade toda dele. Sim. Ou mesmo quando você escolhe um vereador e você acha que ele é capaz, com uma varinha de condão, resolver todos. Não é assim. Você tem diversos, como disse, interesses da cidade que você precisa ajudar a harmonizar, né? A conversar, a dialogar e a construir coletivamente. Então é importante. Está lá na igreja? Participe de alguma forma. Está na comunidade? Participe de alguma forma. Né? Nos meios, está no time de futebol do bairro? Participa lá de alguma forma. Tenha um espírito coletivo, sabe? Um espírito associativista, uma vontade de ajudar, de fazer, de colaborar. Assim a gente vai mudar muita coisa. Legal, e aproveitando essa parte do envolvimento do cidadão, eu queria fazer uma pergunta no sentido do jovem, né? Ele participa do centro comunitário, do bairro dele. Qual dica o senhor daria para o jovem que quer iniciar no mundo da política? Porque, querendo ou não, ele é o futuro, né? Ele é a pessoa que vai estar gerindo esses cargos públicos no futuro. Olha, eu só estou na política porque despertou em mim a vontade, desde criança, adolescente, jovem, de participar. E assim, quando a gente ouve as crianças, os jovens, principalmente o jovem, né, um pouco mais amadurecido, quantas ideias surgem, quanta vontade de fazer alguma coisa pela comunidade, né? Eu vejo isso no Centro de Referência da Juventude, que existe espalhado aqui em Vila Velha, São Torquato, Terra Vermelha e em outros municípios. Como eles estão ali debatendo o dia a dia, contribuindo, querendo empreender, querendo estudar, querendo, sabe, colaborar de alguma forma. E eles precisam também se motivar a estar na política. Verdade. Né? A política é de todos. Sim. Não é de um grupo que se acha mais preparado para estar na política. Não.
A política é para todos, né? E a gente precisa despertar no jovem esse interesse. Legal. E no mundo político, o senhor poderia ter ido, né, pro 5º mandato, aconteceu essas intercorrências aí, mas o senhor não saiu da vida pública, né? Não, Você continuou. recebeu vários convites, então conta pra gente aqui um pouquinho, o pessoal de casa, o que o senhor tá fazendo? Eu fiz uma escolha. Primeiro porque o que aconteceu com o meu partido não Sim. tem diretamente ligação comigo. Com toda né? certeza. Eu podia estar pelos cantos reclamando do partido, mas eu seria muito injusto com o próprio partido por aquilo que o partido sofreu. E eu acho que aquela eleição da pandemia, como todo mundo sofreu muito na pandemia, com perdas financeiras, muita gente perdendo vida, né? Muitas pessoas ainda com uma necessidade de cuidar da sua saúde mental por conta da pandemia, de tudo que ela representou. Não foi diferente naquela eleição. Aquela eleição foi marcada por tudo que a pandemia fez com ela. Eu, particularmente, acho que é uma eleição que nem devia ter acontecido. Naquela eleição, o eleitor não foi nem obrigado a ir votar. Meu cunhado brinca que deveria cortar, sim. Aí 2021 e 2022 não tem, já pula para 2022. Já pula para lá. Porque foi muito duro, foi muito difícil, foi muito sofrido, né? Então, os números todos os dias, lembra? Crescendo. E todo mundo apavorado, todo mundo assustado. As pessoas tendo que transformar o seu quintal, a sua varanda, a sua sala no seu ambiente de vida, né? Pleno, porque não podia sair, enfim. Não podia ir trabalhar, a gente ficando desempregada, o outro quebrando. Então, muito difícil. Uma pandemia muito difícil. E a eleição naquela época, o eleitor não foi nem obrigado a ir votar, né? Mas os partidos foram penalizados por isso, né? Mas eu podia estar aí reclamando e apontando o dedo. Sim. Não posso fazer isso, seria injusto da minha parte. A minha escolha foi continuar a luta, trabalhando, servindo, ajudando, até porque não é o mandato que vai conferir a você a vontade de fazer. Até porque, como eu tinha tanta coisa encaminhada, como eu tinha tanta coisa pronta para entregar, ou já entregando, ou para entregar, eu resolvi continuar trabalhando. O prefeito Arnaldinho me convidou, fiz parte da equipe dele até o prazo de desincompatibilização e estou aí, né, servindo, como eu disse. Eu acho que a vontade de servir independe de mandato, depende de uma filiação partidária, depende de ser candidato, não, né, independe disso tudo. É ser cidadão, né? É ser cidadão e tentar fazer o melhor, fazer alguma coisa pelo próximo, ajudar na proporção da sua capacidade, da sua possibilidade, do seu tempo, né? Mas cada um pode fazer um pouquinho. Acho que essa mensagem ela é importante. Cada um pode e deve fazer um pouquinho. Joel, nós chegamos no fim aqui, tão gostoso, passa rapidinho. Não, voou mesmo, eu nem vi a hora. A gente queria agradecer a sua presença, né? Eu sei que você tem uma agenda louca aí, mas muito obrigado pelo carinho, por ter vindo. As portas estarão sempre abertas. Mas, assim, para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar assim, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os ouvintes, para os contribuintes, né, para o cidadão, dessas eleições que nós teremos esse ano, como se preparar, o que fazer e exercer seu direito de, não direito político, mas seu direito de cidadão. O que você poderia deixar para eles? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma honra. Um podcast é sempre um momento da gente falar, trocar ideia, expor as pessoas, né, que estão nos acompanhando, poder enxergar um pouquinho, né, sobre tudo que nós estamos falando aqui. E vocês cumprem um papel muito bacana. Que bom. Obrigada. Eu acompanho, vejo, né? Eu acho que vocês estão dando a contribuição de vocês. Que legal. Né? Mas queria dizer assim, vista a camisa da sua cidade. Vista a camisa da cidade que você mora. Ame a sua cidade, respeite a sua cidade, trabalhe pela sua cidade, cuide da sua cidade. A gestão do lixo, vou voltar no lixo, que a gente joga muito para o poder público, ela começa dentro da casa da gente. Então, se você pode separar, separa o lixo, leva lá para uma cooperativa, nós temos uma em Vila Velha, nós temos ponto de entrega voluntária, faz alguma coisa, né? E começa dentro da sua casa, depois na sua rua, no seu bairro,
e na vida em comunidade. Eu acho que essa é a mensagem. Não tem eleição que vai ser resolvida da melhor forma se não for essa, da gente assumir um papel de cidadão e vestir a camisa da cidade que a gente vive. É verdade. Né? Tudo começa ali. Perfeito. Pessoal, obrigada para você que tá em casa aí assistindo, tá? Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e nos acompanhe, nos siga, porque tem mais conteúdo vindo aí. Obrigado. Tchau. Até mais.